PL 1409 de 2021. Podem as pensionistas militares e também os militares serem novamente afetados por uma outra lei que não a 13954? É isso que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook, o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, Augusto Leitão Advocacia. .com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Meus amigos, o que é este projeto de lei 1409 de 2021? Eu estava em uma live na última quinta-feira à noite, a nossa live da semana, aquela das 21 horas de toda quinta-feira, e várias pensionistas começaram a colocar 1409, PL 1409 de 2021, faça uma análise, leia e faça uma análise. Fui ver assim do que se tratava. Eu abri na hora rapidamente e vi que se tratava de um projeto de lei para majorar o auxílio emergencial para R$600. Eu pensei, será que eu anotei o número errado? Será que elas estão falando o número errado? Eu olhei lá e estava certo. Aí depois é que eu fui ler o projeto de lei e eu vi que se tratava, na verdade, de majoração do auxílio emergencial para R$600, e isso teria uma fonte de financiamento. Dentre essas fontes, várias medidas tributárias, e uma delas seria majorar a contribuição para a pensão militar e trazer outros aspectos, ainda assim, negativos para as pensionistas militares. É impressionante. As pensionistas militares que acabaram de se recuperar aí da Lei 13954, muitas ainda nem se recuperaram e já começa um novo fantasma, um novo projeto de lei, um projeto de lei terrível, com problemas estruturais que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Vamos colocar ele na tela aí? Então, como eu estava dizendo para vocês, é um projeto de lei que trata essencialmente de auxílio emergencial, em aumentar ele para R$600, e aí, entre outras fontes de financiamento, teria como financiamento a contribuição da pensão militar. Aí lá na justificativa, ela diz que se trata de uma verdadeira transferência de renda, que na verdade a União não vai acabar arrecadando nada com isso, e que seria um exercício de responsabilidade social, transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres. E aí ela diz que o auxílio emergencial proposto aí de 4 parcelas de R$250 aproximadamente, ele custaria 44 bilhões de reais, e ela propõe várias fontes de arrecadação aqui para praticamente triplicar esse valor, elevando de 250 para R$600 na média. O projeto de lei traz várias medidas para quem ganha acima do teto proposto lá no artigo 37 da Constituição Federal. O projeto também diminui as isenções de imposto de renda e lá no final ele propõe mexer nos sistemas de reformas e pensões militares. Bom, vamos colocar na tela o próximo slide aí, que tem o artigo 61 da Constituição Federal. O primeiro problema desse projeto de lei que a gente vê aqui é que mexer em qualquer orçamento das Forças Armadas, no regime jurídico, nos cargos, nas promoções, na remuneração dos militares e, por consequência de suas pensionistas, teria que ser um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Então, de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha F, já nascem inconstitucionais os artigos que tratam aí de pensões militares ou de qualquer outro assunto relacionado aos militares das Forças Armadas. Um outro problema que eu vejo nesse projeto de lei é que ele trata de pessoas que recebem acima do teto, o teto aí de R$39 mil, tudo bem? E depois ele coloca as pensionistas militares nesse mesmo bolo, junto com as pessoas que ganham mais de R$39 mil, como se todo pensionista, todo militar, ganhasse mais de R$39 mil.
Eu conheço bem a realidade das pensionistas, eu acompanho, eu participo de grupos com as pensionistas militares e eu sei qual é exatamente a realidade delas, inclusive com relação à quantidade de empréstimos, ao número de pessoas que elas acabam sustentando, familiares que elas acabam sustentando, e quantas delas hoje se encontram com a margem negativa, não podendo tomar empréstimo, devendo empréstimos além da folha, empréstimos extra folha de pagamento que estão em estoque, exatamente por conta da Lei 13.954 que acabou de acontecer. E agora estão querendo criar um novo projeto de lei ainda mais severo que a Lei 13.954. Nós temos ainda um outro problema. Nós já vamos analisar ali os artigos que tratam especificamente da parte relacionada às pensões militares, mas, por exemplo, traga uma nova lei que modifica a alíquota da pensão militar. Vocês lembram? Se vocês que acompanham aqui no canal, eu sempre falo, não pode mexer nos percentuais previstos na Lei 13.954 até quando? 1º de janeiro de 2025. Não pode vir uma lei nova e revogar a lei velha e dizer que isso é o que está valendo agora. Então aí, eu já trouxe um problema estrutural da inconstitucionalidade, estou trazendo para vocês uma outra questão, que é a vedação legal da própria Lei 13.954, a não modificação das alíquotas fixadas para a pensão militar lá em 2019. E agora a gente vai cortar para a tela para ver de que artigo que eu estou falando. Artigo 11 do projeto de lei 1409. As alíquotas da contribuição para a pensão militar previstas no artigo 3º-A da Lei 3765, de 4 de maio de 1960, serão equiparadas às alíquotas de contribuição previdenciária do servidor público federal previstas no artigo 11, caput, parágrafo 1º a 3º da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Bom, se o legislador quisesse ter feito isso lá atrás, um mês antes da Lei 13.954, vocês estão vendo aqui, 12 de novembro de 2019 foi a reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional número 103. A Lei 13.954 veio logo ali, um mês depois, dia 16 de dezembro de 2019. Se o legislador quisesse fazer isso, já teria feito isso lá atrás, naquela época. Agora, olha só o parágrafo único, parece colocado ali por acaso, mas não é, olha lá. O diferencial de alíquotas de que trata o caput será considerado renúncia fiscal. Por que ele está dizendo isso? Eu já vou mostrar para vocês aqui o que diz no artigo 9º da própria lei. No slide aqui vocês conseguem ver. Vamos ver aqui o que diz o artigo 9º do projeto de lei 1409. Não se aplica à cobrança decorrente dessa lei o disposto no artigo 150, inciso 3b, quando se tratar de revogação, isenção ou dedução. O artigo 150 da Constituição Federal é o que trata dos tributos e diz que não podem ser cobrados tributos no mesmo ano, o princípio da anualidade. Do mesmo jeito que a Lei 13.954 teve que esperar 3 meses para poder ser cobrada somente na metade de março, que era o princípio da anterioridade nonagesimal. São princípios de direito tributário e que ela está querendo afastar por um projeto de lei contra o artigo 150 da Constituição Federal. Aí ela vai num artigo dizendo que se trata de renúncia fiscal, uma espécie de isenção, e ela diz que quando se tratar de isenção, não se aplica o 150, inciso 3 da Constituição Federal. Isso é uma baita de uma manobra, uma baita de uma volta. Vamos passar para outro slide para a gente ver o tamanho da confusão aí. O próximo slide vai mostrar o artigo 11 da Emenda Constitucional 103, que se fosse aprovado esse projeto de lei aqui, quanto ficaria a contribuição para a pensão militar. O artigo 11 fala em 14%, depois apresenta uma tabela dizendo que até um salário mínimo, menos 5 pontos percentuais, daria 9%. Acima de um salário mínimo, menos tantos pontos percentuais. Agora, as pessoas que pensam que do chão não passa, olha só como é que ficaria ali quando começa a chegar nos valores mais altos que a pessoa pode receber. O militar ou a pensionista pode receber ali acima de 10 mil reais, 20 mil reais. Além dos 14%, por exemplo, lá no inciso 7, prevê aumentar mais 5% para quem ganha acima de 20 mil reais. E o inciso 7 prevê um acréscimo de até 8 pontos percentuais acima dos 14%. Imagina, 14% mais 8%. São 22%. Imagina se isso aqui pudesse conjugar com o que já existe lá na Lei 13.954, ia ter gente aí pagando
22%, mais 3%, 22%, mais 1,5%. Bom, o meu sentimento, senhoras, senhores, é que isso aqui não passa no Congresso Nacional. Ela tem graves problemas estruturais, tanto do ponto de vista da legalidade, quanto do ponto de vista da constitucionalidade. Ao meu ver, é que esse projeto de lei aqui não passou nem por um assessor jurídico. É impressionante o recorte e cola que eles fazem dentro desse Congresso Nacional. Bom, trocando de slide, a gente vai para o artigo 12, que vai dizer o seguinte: as pensões militares serão concedidas na forma equiparada à dos dependentes do segurado do RGPS e do servidor público federal, na forma do artigo 23 da Emenda Constitucional número 103. E aí, eu dou um doce para quem souber como é que vai o servidor público para casa hoje e como é que vai o pessoal do regime geral. A regra, gente, no RGPS, vocês vão encontrar aqui no artigo 23 da Emenda Constitucional 103, que nos diz o seguinte: que o servidor público federal e o aposentado do regime geral, quando falece, deixam uma pensão de apenas 50% do que eles recebiam em vida e mais 10% por dependente. Corta aqui. Como eu disse antes, eu entendo que isso não passa, gente, tá? Acontece o seguinte: não é hora de relaxar, não é hora de ficar menos vigilante, mas olha só, lá atrás, durante o processo legislativo da Lei 13.954, eu fiz um vídeo que se chama As 48 Emendas. Essas 48 emendas, não me lembro se eu cheguei a comentar uma por uma nos vídeos, mas eu peguei a ideia central de cada uma dessas emendas, porque muitas delas se repetiam, e aí várias delas caíram porque traziam textos como esse. Caíram porque traziam textos de jogar os militares no regime geral, de equiparar as pensionistas militares às pensionistas do regime geral, de trazer essas tabelas de 50%, mais 10%, ou de alíquotas que iam subindo de maneira exorbitante até chegar aí a 22%. Vou repetir. Acho que não passa, mas não acho que é o momento de descontrair e de relaxar, porque toda vez que se criar um novo gasto no governo federal, vão lembrar agora dos militares, das pensionistas militares para aumentar a contribuição? Isso não está certo. Tem um botãozinho que diz opine, então entre lá e coloque a sua opinião, diga o que você pensa sobre esse projeto de lei e aí deixe registrado. Entendo que é muito importante vocês deixarem o seu repúdio registrado aqui nesse espaço trazido pelo Congresso Nacional. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você, para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fique com Deus e não vacile com o Covid-19.